Toque Cote. Para quem não me conhece, eu sou Jussiane Barbosa, tenho 45 anos, moro em Florianópolis. Sou portadora do toque desde os 12 anos. Como já falei nos outros vídeos, eu não sabia o que eu tinha, né? Até depois de muitos anos eu ouvi na televisão sobre um transtorno, né? Me identifiquei com isso e fui convivendo, né? Nessa loucura. Que é o toque, né? E desenvolvi o transtorno do pânico. Eu não sabia lidar com esse tipo de coisa, não sabia, não tinha um tratamento, não tinha médico para isso, não se ouvia falar em saúde pública para isso, né? Então, eu com 12 anos, uma criança, me vi perdida, né? E achava que eu era maluca e me via diferente das outras crianças, né? Na escola, na família, meus primos, minhas primas e tudo, né? Mas ok, eu não tinha o que fazer e era minha luta interna, né? Minhas incertezas e minhas dúvidas e meus questionamentos, né? Do que se passava comigo, do que eu tinha, de que se eu era maluca mesmo, bom, né? Uma criança, uma criança de 12 anos, né? Sem informação nenhuma, sem acesso à informação, porque meios de comunicação na época era a rádio e televisão, né? Então, depressão era coisa de maluco, né? Eu já falei no primeiro vídeo, sim, tô só resumindo, até porque o segundo vídeo que eu fiz, né, os meus dedinhos nervosos foram mexer no vídeo que eu tinha feito e postado e sem querer eu deletei, né? Mas ok, tô fazendo de novo e só um resumo. E então eu fui seguindo, ia pro colégio e com muita dificuldade, déficit de atenção e nossa, eu achava que eu era desprovida de inteligência, né? Caso que eu não sou, né? Hoje eu sei, hoje eu entendo. Eu consigo me ver de uma forma que eu tenho dificuldade de atenção, mas não sou desprovida de inteligência, né? E às vezes eu até dou risada com isso, porque eu tô olhando para alguma coisa, assim, meus olhos fixos em alguma coisa que eu tô tentando aprender, eu tô tentando prestar atenção. E depois da explicação, se for a professora, se for, sei lá, na televisão, alguma coisa, eu fico olhando e tipo, e? Então, faz parte né, de mim, da minha situação, né? Cresci passei pela adolescência, tudo com isso, minhas amizades, eu não conhecia ninguém que tivesse esse tipo de situação, né?
Nunca conversei com ninguém, gente. Jamais, jamais conversei com alguém, me abri com alguém que eu tinha isso. Quem sabia eram meus pais e os meus irmãos só. Eu não tinha ideia, assim, do que era aquilo. Meu Deus, por que eu tinha que repetir algum movimento? Por que eu tinha que, sabe, voltar para fazer para passar no mesmo lugar de novo? Gente, o meu cérebro dá o comando para o meu corpo fazer isso. Igualmente, o meu cérebro dá o comando para as minhas pernas caminharem, para os meus braços se mexerem, como o cérebro de uma pessoa sem toque dá o comando para ela se movimentar, para ela fazer qualquer coisa. Assim, o meu cérebro dá o comando para eu repetir algum movimento. Eu entendo assim, é a minha visão da situação, sabe? Se eu não faço aquilo, enquanto eu não faço aquilo, é como se eu tivesse, meu coração começa a acelerar, as minhas mãos começam a suarem, eu começo ficar ruim, como se algo de ruim fosse acontecer. E minha adolescência foi assim, né? Então, imagina, não tendo acesso a informações, não tendo acesso a um tratamento, a um diagnóstico. Gente, eu era maluca, né? Então, eu tinha na minha cabeça que eu era maluca. E eu sofri com aquilo, sabe? Eu me questionava assim, por que eu nasci assim? Por que eu sou diferente? A minha mente era acelerada, ainda é. Mas é como se a minha cabeça, eu fosse falar e a minha cabeça tivesse os meus pensamentos lá na frente, a minha boca não acompanhasse o ritmo da minha mente. E às vezes eu chegava quase gaguejar de tentando querer acompanhar o meu raciocínio. Às vezes acontece ainda. E depois com 12 anos, como eu falei no vídeo anterior, eu tive os primeiros sintomas, assim, e tal. E depois de muitos anos, eu vi uma reportagem na televisão que tinha um transtorno chamado TOC, que as pessoas repetiam movimentos, que as pessoas tinham necessidade de passar a mesma mão, tipo, encostasse o braço esquerdo, tinha necessidade de encostar o braço direito, fazer o mesmo movimento. Quando eu olhei, eu disse, Deus, eu já fiz isso. Deus, é isso que eu tenho. Gente que tinha necessidade de caminhar com o pé direito, começar a caminhada com o pé direito, colocar a primeira mão quando fosse se vestir, a primeira mão direita,
coisas assim, diferentes, estranhas. Eu disse, Deus, é isso que eu tenho. Eu não sou maluca. Ai, que alívio. Não que saber que outras pessoas tenham isso seja um alívio, tipo um consolo, né? Até porque o sofrimento dos outros não serve de consolo para ninguém. Mas, como diz o outro, se tem bilhete, tem história. E se tem história, tem alguém estudando para isso. Vai ter tratamento, gente. Vai ter medicamento, vai ter. Ai, meu Deus, tem uma esperança. Mais alguma esperança, porque minha esperança é Deus. Mas Deus coloca os médicos na terra. Colocou os médicos na terra, deu sabedoria para eles, né? Para auxiliarem. Então, gente, vai ter tratamento. Deu uma luz no túnel. Eu disse, eu não sou maluca. Aquilo foi um fardo que saiu de cima de mim. Quando eu soube disso, eu continuei não conversando sobre o assunto. Eu só disse, mãe, é isso que eu tenho. Porque ela perguntava às vezes, o que tu tá fazendo? Eu dizia, eu não sei, mãe, exatamente, porque eu não tinha inteligência, né, assim, eu era uma criança, né, não tinha inteligência de um adulto para discernir exatamente o que eu estava fazendo, mas eu sabia que não era alguma coisa, né, do dia a dia de todo mundo, assim, não era uma coisa, né, que todas as pessoas faziam. Sabia que era estranho, né, mas e continuei assim, só os meus pais e os meus irmãos sabendo, tal. E passei minha infância, minha adolescência, cheguei minha juventude, casei. Com 20 anos de casada, eu contei para o meu marido que eu tinha toque. Fazem 6 anos que ele sabe que eu tenho toque. Nesses anos todos, ele sabia que alguma coisa errada tinha, sabe? Alguma coisa diferente. Que eu tinha alguma situação que eu precisava ser resolvida, que eu precisava ser tratada. Mas eu nunca contei. Por vergonha, por medo de preconceito. Por medo de não ser entendida, que eu já não era, por muitas pessoas, inclusive por mim. E é tão difícil a gente viver uma situação
que a gente não se aceita, porque a gente não precisa ser aceito por ninguém. A gente precisa do respeito das pessoas, mas a gente precisa aceitar que a gente tem um transtorno. A gente precisa entender que tem solução, que a gente consegue, que a gente consegue uma qualidade de vida melhor e que tem uma saída. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês. Tem jeito. A gente consegue. Toque cote.